Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, é muito bom poder tê-los conosco nesta emissão. Este é o programa Conexão da Fé. Este nome tem a ver com o facto de querermos conectar-nos com Deus, com a Palavra de Deus. Queremos saber o que diz a Palavra de Deus para podermos adaptar-nos, obedecer à sua voz. Deus é tão bom que Deus não nos deixou sem direção. Deus comunica-se conosco através da sua palavra da Bíblia. É tão bom podermos ter a palavra de Deus na nossa língua. Ainda existem culturas e povos que ainda não têm a palavra de Deus na sua língua. Todos os dias, tradutores trabalham arduamente para que um dia cheguemos ao ponto em que todos os povos de todas as línguas do mundo tenham a palavra de Deus na sua língua. Mas a Bíblia diz que até os céus proclamam a glória de Deus. Estamos inseridos num mundo que nos fala de Deus para qualquer lado onde nos voltemos, para cima, para baixo, quanto mais olhamos ao microscópio, mais convencidos ficamos da existência de um Deus poderoso, Criador de todas as coisas. E então, mesmo aqueles que, estando num lugar longe, começam à procura de Deus, Deus faz-se conhecido e Deus usa várias pessoas, Deus usa igrejas, Deus usa vários meios para chegar a esses que estão à sua procura. Quem sabe você é um desses que estão à procura de Deus e Deus está a alcançá-lo hoje através desta emissão. A Bíblia diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Se Deus te está a falar hoje, então deves prestar atenção à sua voz. Nesta passagem que queremos ver, neste breve trecho da Bíblia, encontramos este tema. O tema é igrejas ao ataque. Não estamos a falar de guerra no seu sentido material, no seu sentido neste mundo físico em que estamos. Eu já terei o cuidado de explicar porque é que este título é assim. Vamos ler na Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 16, encontramos este versículo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estas palavras de Jesus aparecem-nos num contexto muito especial. Jesus Cristo estava com os seus discípulos e Jesus faz-lhes uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos disseram-lhe: olha, uns dizem que és Moisés, uns dizem que és um dos profetas, uns dizem que és Elias ou João Batista, que voltou dos mortos. E depois Jesus pergunta-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a iniciativa no seu espírito voluntarioso, impulsivo, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estas palavras de Pedro são palavras muito fortes. O Cristo significa o ungido, o separado, o enviado por Deus. Pedro estava a dizer: Jesus, tu és aquele que aguardávamos há tanto tempo. Tu és aquele que Deus prometeu que viria desde o livro de Gênesis. Tu és o único Salvador do mundo.
é um privilégio poder contemplar-te. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E então Jesus aproveita este contexto para dar aos discípulos este ensinamento. Jesus diz a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ver aqui algumas coisas neste versículo que são muito interessantes. Em primeiro lugar, quando Jesus fala sobre esta igreja, ele diz, esta igreja, eu vou fundar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo fundou isto a que nós chamamos as igrejas. E Jesus, então, sobre estas igrejas, Jesus então diz, olha, os membros são dele conhecidos. Jesus diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus conhece-nos a todos pelo nome, e não é por acaso que Jesus se refere ao nome de Pedro. O nome de Pedro, ou Cefas, significa uma pequena pedra. Pedro também era conhecido por Cefas, mas Jesus chamava-lhe de Pedro, ou então no grego Petros. E isso significava uma pequena pedra, uma pedra que nós podemos ter na mão ou atirar. Ele disse, Pedro, tu és uma pequena pedra. É muito importante percebermos que o nosso Deus e o nosso Salvador conhece-nos pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Mesmo que todos o ignorem, mesmo que ninguém queira saber de si, temos um Deus que nos ama e nos conhece pelo nome. Uma das mais preciosas promessas de Deus é quando Deus nos diz, ainda que pai e mãe te deixem, eu nunca te deixarei. Percebemos então aqui o cuidado e o amor de Deus. A Bíblia contém vários capítulos apenas com listas de nomes, genealogias. Este foi pai deste, este teve tantos filhos, aqui estão os nomes dos filhos, depois tiveram mais filhos e aparece-nos nome após nome após nome. Alguns dos nomes que aparecem nas genealogias da Bíblia não aparecem em mais lugar nenhum da história. Ninguém sabe quem eles são, o que eles fizeram, mas Deus conhece cada um pelo seu próprio nome. Somos conhecidos por Deus. Quando Jesus morreu naquela rude cruz do Calvário, quando ele estava em sofrimento naquele madeiro, pendurado pelos pregos que lhe espetaram nas mãos e nos pés. A cruz era um instrumento horrível de tortura. Quem era pendurado numa cruz ficava suspenso apenas pelas feridas que lhe estavam nas mãos e nos pés. E quem estava preso numa cruz em enorme... Quem estava preso a uma cruz pelos pregos em enorme sofrimento tinha que se levantar fazendo força sobre as suas próprias feridas até para poder respirar. E quando morriam esmagados pelo seu próprio peso, uma forma horrível de morte. Mas quando Jesus estava naquela cruz, naquele momento, ele pensava em mim e ele pensava em si. Os nossos pecados colocaram Jesus naquela cruz. Somos conhecidos por Deus? Certamente que sim. Ele conhece-nos melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. O nosso nome é algo que é especial para nós. Existe um livro muito famoso que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito famoso, um dos livros mais vendidos, mais conhecidos em todo o mundo.
E neste livro o autor ensina as pessoas a como ter conversas interessantes. Uma das coisas que o autor diz neste livro é que devemos, assim que conhecemos uma pessoa, devemos logo tentar saber o nome daquela pessoa e devemos usar o nome da pessoa quantas vezes pudermos. O autor escreve no livro: o nosso nome é o nosso som favorito. E então, para sermos simpáticos, para deixarmos boa impressão, para sermos bem educados, devemos saber o nome do outro e utilizar o nome do outro. É prova de que o outro é importante para nós. Pois bem, o nosso Deus conhece-nos e conhece-nos pelo nome. Tu és Pedro. Nós estaremos perdidos se Cristo nos conhecer, mas nós não o conhecermos a Ele. Não vale nada o pensamento de que Ele nos conhece e que Ele sabe o nosso nome se nós não o conhecermos a Ele. A forma de o conhecermos é recebê-lo como nosso Salvador, pedindo perdão dos nossos pecados e confiando só em Jesus para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ele é o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estaremos então perdidos. Estaremos perdidos nesta vida e completamente perdidos, irremediavelmente perdidos na vida que vem, se Cristo nos conhecer, mas nós não o conhecermos a Ele. A igreja que Ele apresenta, Ele sabe quem são cada um dos seus membros e também aprendemos que a igreja é sua propriedade. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apenas uma nota à parte para dizer que alguns erradamente querem ensinar com este versículo que Jesus fundou a sua igreja em cima da pessoa de Pedro. Dizem que Pedro era o líder daquela igreja, que Pedro se tornou no substituto de Cristo. Inventam um sem número de falsidades acerca deste versículo. Não estão a ler o versículo com atenção aqueles que ensinam isto. Jesus está a dizer: tu és Petros, tu és Pedro, e sobre esta pedra. E ele aqui, quando ele diz pedra, utiliza uma palavra diferente. Aí a palavra grega era a palavra Petra, que significa uma rocha inamovível, uma rocha forte. Esta pedra sobre a qual a igreja foi começada, esta pedra não é Pedro. Não pode ser. São palavras diferentes e não faz sentido aqui na frase. Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz-lhe: Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta rocha eu irei edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, numa das suas cartas, Pedro escreve sobre Jesus. Pedro diz: ele é a pedra que foi rejeitada, mas que se tornou na principal pedra da esquina. A pedra da esquina era então a pedra que era usada para guiar a construção de todo um edifício. Aquela pedra guiava toda a construção. E Pedro diz que Jesus é a pedra principal da esquina sobre a qual toda a igreja é edificada. Dizer que Pedro é o fundamento da igreja é colocar um fundamento muito fraco nesta igreja, acerca da qual Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que Pedro é o fundamento da igreja?
Pedro, este mesmo Pedro que ouve estas palavras, logo a seguir, se continuarem a ler neste livro, Pedro não entende sequer aquilo que Jesus está a ensinar e Jesus tem que dizer: para trás de mim, Satanás. Este mesmo Pedro é o Pedro que depois disse a Jesus: Senhor, se for necessário morrer por ti, eu irei morrer por ti, eu nunca te deixarei. Quando vieram prender Jesus, Pedro, tal como os outros discípulos todos fugiram, ninguém ficou com Cristo. Prenderam Jesus, levaram-no para julgamento. Pedro seguiu por detrás, tentando passar despercebido, e alguém disse: olha, tu és um deles que estava com Cristo. Pedro disse: Jesus, eu não sei quem é. 3 vezes Pedro negou a Cristo. É certo que depois da ressurreição, este Pedro fraco, este Pedro foi restaurado por Cristo. Jesus foi ao encontro dele propositadamente e 3 vezes perguntou: Pedro, tu amas-me? Jesus então restaurou este Pedro, e este Pedro depois no livro de Atos é habitado pelo Espírito Santo, recebe a promessa do Espírito, fica cheio do Espírito, ganha ousadia para falar, e este Pedro aí sim era uma pessoa completamente nova. Pedro é o fundamento da igreja. Não estou a dizer isto para menosprezar Pedro, mas apenas para dizer que todas as pessoas da Bíblia são pessoas tal como eu e você. Têm defeitos de caráter, defeitos de atitudes, defeitos de palavras. A única pessoa perfeita é o Senhor Jesus Cristo, e é sobre Ele que é edificada a igreja. Ele é a rocha que nem ventos nem tempestades conseguem mover. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra de esquina. Esta igreja, então, é a propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Esta é a igreja de Cristo. As igrejas pertencem a Jesus. Jesus é o pastor principal das igrejas. As igrejas não devem fazer regras, as igrejas apenas seguem as regras que Cristo dá na sua palavra. Os donos das igrejas não são os pastores. Os donos das igrejas, as igrejas não têm líderes humanos absolutos. As igrejas fiéis seguem a sua cabeça, que é Jesus Cristo. É muito interessante esta verdade. Aliás, uma das formas de distinguir o que é uma igreja fiel e o que é uma seita, por exemplo, uma seita tem sempre um líder humano que atua praticamente como dono daquele grupo religioso. E, em segundo lugar, uma seita afirma sempre que aquele grupo é o único que tem a salvação, e qualquer que deixar aquele grupo perde a sua salvação. Glória a Deus que a nossa salvação não pertence a nenhuma religião. Ninguém pode dizer: por eu ser batista, por eu ser presbiteriano, por eu ser isto, por eu ser aquilo, eu sou salvo. As igrejas não salvam ninguém, quem salva é Jesus Cristo. As igrejas não pertencem a ninguém, não têm líderes humanos. As igrejas e os pastores das igrejas apenas seguem a liderança de Jesus Cristo. Se a sua igreja ensina alguma coisa que não está claramente ensinada na Bíblia, você deve procurar outra igreja, deve procurar uma igreja fiel. Então, deve ter a certeza que Jesus Cristo é o líder da sua igreja. Deve seguir uma igreja que tenha Jesus como cabeça absoluta. Se a sua igreja tiver um pastor, mas esse pastor tiver que responder perante outro líder humano, tenha cuidado, porque o pastor da sua igreja apenas deve responder diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser então o líder da igreja à qual nós pertencemos. Mas
eu queria ainda deixar convosco que vimos que cada membro de cada igreja e cada pessoa deste mundo é perfeitamente conhecida de Deus. Vimos a igreja que é propriedade exclusiva de Jesus, mas também vemos aqui que existe uma atitude que Jesus espera da sua igreja. Jesus diz que estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é descrita aqui, voltando atrás, o inferno é descrito como sendo uma prisão-fortaleza que tem que se defender porque está sob ataque. O inferno, neste sentido, são todas as pessoas que ainda não receberam Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz claramente que quem não tem Cristo já está condenado. Aos olhos de Deus é como se aquela pessoa já fizesse parte do inferno. Aliás, Jesus disse aos fariseus religiosos do seu tempo, Jesus disse-lhes, o vosso pai é o diabo. Então, a igreja deve estar ao ataque. A igreja deve estar ao ataque sempre para resgatar desta prisão que é o inferno aqueles que ainda vão a tempo de receber Jesus como Salvador. Uma igreja que está ao ataque, a promessa do Salvador é clara. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. A igreja avançará tirando membros desta prisão que é o inferno. Cada um que se arrepende e recebe Jesus como Salvador sai de uma vez para sempre deste reino das trevas. Cada alma que é salva, sendo assim, é uma alma que é resgatada da prisão. A Bíblia diz que quando alguém é salvo, que há alegria entre os anjos de Deus. É algo tão especial quando alguém recebe Jesus como Salvador que o céu todo se levanta em festa, porque é mais uma alma que foi resgatada da prisão do inferno. Às vezes as pessoas têm a ideia do cristianismo como uma organização que se tem que defender constantemente dos ataques do inimigo. Mas a igreja não tem que estar constantemente à defesa. A igreja tem que estar ao ataque. Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que nós possamos ter a atitude que Jesus espera para os membros da sua igreja. Satanás deve temer a igreja e não a igreja temer Satanás. Uma igreja que não está ao ataque é uma igreja que não está a viver todo o seu potencial. Como é que uma igreja está ao ataque? Uma igreja deve estar sempre à procura daqueles na sua comunidade que precisam de ouvir a mensagem da salvação. Esta é uma promessa de vitória para todas as igrejas que querem seguir a Cristo e seguir esta atitude que Ele espera da sua igreja. Eu ouvi falar de uma igreja que decidiu que todas as pessoas da sua cidade iriam receber uma visita de algum membro daquela igreja pelo menos 4 vezes por ano. Essa é um bom exemplo de uma igreja que está ao ataque. As igrejas não devem viver fechadas dentro de portas. Olha, um bom exemplo disso é esta emissão que estamos aqui a oferecer-lhe. Estou num estúdio montado numa igreja local. Uma igreja que quer alcançar milhões de almas para Cristo através destas emissões. Estas emissões têm o apoio de várias outras igrejas. Eu estou aqui a realizar esta emissão porque há igrejas que se sacrificam para eu poder estar aqui a pregar a palavra de Deus. A nossa atitude como filhos de Deus deve ser a atitude que Cristo espera de nós. Devemos
querer fazer parte de uma igreja que obedece a Cristo, mas a nossa igreja só obedecerá a Cristo se cada um dos seus membros começar a obedecer a Cristo. Seria hipocrisia da nossa parte exigirmos que a nossa igreja fizesse algo que nós próprios não fazemos. Mesmo aqueles que não podem fisicamente estar pelas ruas e pelas portas, mesmo aqueles que não podem fisicamente estar a preparar materiais para alcançar o mundo, podem estar em oração por aqueles que estão no campo, por aqueles que estão no campo de batalha. A nossa vontade, então, deve ser fazer parte do ministério de evangelização da nossa igreja. Devemos crer que a nossa igreja tem um ministério de evangelização, devemos apoiar o ministério de evangelização da nossa igreja e devemos fazer parte do ministério de evangelização que é oferecido através da nossa igreja, se for uma igreja fiel. Deixe-me fazer-lhe dois desafios no tempo que nos sobra. Em primeiro lugar, se você não é de Cristo, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você ainda faz parte do reino do inferno. Você está preso naquela prisão fortaleza. Aproveite o aviso, as boas notícias que Deus traz para si hoje. Receba Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados hoje, caro amigo. Confie só em Jesus para ser o seu Salvador. Aquele que ouve e porventura não tem uma igreja fiel, uma igreja com a atitude que Cristo espera. Quem sabe você na sua cidade, no lugar onde vive, nem sequer sabe onde existe uma boa igreja, uma igreja que pregue e ensine a palavra de Deus e que compartilhe com o mundo inteiro e na sua localidade as boas novas da salvação. Uma igreja que marche contra as portas do inferno. Por favor, contacte-nos. A nossa alegria será tentar ajudá-lo a encontrar um grupo de crentes interessados em seguir a Cristo e aprender da palavra. Um grupo onde possa você também crescer e aprender mais sobre a palavra de Deus. Caro amigo, cara amiga, é um prazer estar a abrir a palavra de Deus consigo. Que nós possamos então estar conscientes que Deus conhece-nos, que Cristo é o cabeça e o responsável de todas as igrejas que lhe são fiéis e que a igreja que é obediente a Cristo é a igreja que está ao ataque. Não receosa dos ardis, dos enganos do inimigo, mas confiante nas promessas do Senhor e sempre, constantemente, a resgatar almas para a glória de Deus e para a vida eterna. Que você já tenha recebido Jesus como Salvador e começado nesta luta importante pela salvação das almas. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.